Senhor presidente, se o momento que o Brasil vive exige reformas, e é isso que dizemos à população, fica impossível justificar por que é que não tratamos da reforma da máquina pública e do custo dessa máquina. Se o remédio é amargo, mas é preciso tomá-lo, fica difícil compreender por que é que o trabalhador rural tem que tomar esse remédio e o político não. Porque muitas vezes, senhor presidente, quando um filho está doente, o pai ou a mãe, antes de dar o remédio amargo ao filho, toma um pouco desse remédio para dizer que está junto e encorajar o filho a enfrentar a dificuldade. A diferença no nosso caso, nessa nossa insistência de não tratar da reforma da máquina pública, são duas. Primeiro é que o pai toma o remédio estando saudável. E a principal doença está aqui. Depois, é que não é o povo que tem que obedecer aos políticos. Somos nós, políticos, que precisamos obedecer ao povo. E aí a gente vai dando sinais à população que não vai ser tratado isso, da reforma da máquina pública, e a população não aceita mais. E aí a gente vai achando que o tempo que vai resolver e acalmar o país, e não vai acalmar. A gente precisa tratar de temas que beiram a obviedade da exigência da população para que a gente dê uma resposta. Falar do auxílio moradia. Auxílio moradia, senhor presidente, deve existir para quem não tem onde morar. Auxílio alimentação deve existir para quem não tem o que comer. E a gente tem uma máquina pública inchada, agigantada, repleta de espaços como esses, e não vamos dizer que é só a classe política, vamos avançar no poder judiciário, vamos avançar em todos os espaços da máquina pública para acabar com essas distorções. Não dá mais para juiz no Brasil receber auxílio moradia. Está errado. Todos nós sabemos que está errado. Não, mas é uma compensação. A gente não está mais em tempo de ter compensação. Não cabe mais compensações. É preciso ter uma mudança radical em direção daquilo que é correto. Não adianta mais puxar um pouquinho para cá, um pouquinho para ali. Não dá mais. E é esse embate. E é o enfrentamento dessas distorções que talvez inicie um período de equilíbrio nesse país. Não dá para pedir equilíbrio à população quando a gente vive banhado em distorções da máquina pública. Por isso faço um apelo para que todos nós, aqui não é uma pauta de governo, oposição, todos nós tomemos consciência de que é preciso levantar essa bandeira da reforma da máquina pública. Porque não adianta mais, não venha votar contra a reforma trabalhista, espalhar cartazes dizendo que é contra a reforma trabalhista e ficar calado quando o tema é a reforma da máquina pública e ficar calado quando o tema são os benefícios que a máquina pública hoje entrega. Esse populismo dissimulado, enganador, não cola mais. É preciso enfrentar essas obviedades. E isso traria um novo debate sobre o que deve ser o nosso Estado. O equipamento, o Estado, a máquina pública como um todo. Isso cabe correções que se multiplicam. Portanto, não dá mais para ficar achando que essa pauta não existe e que essa pauta não é prioritária. Existem vários espaços que nós precisamos enfrentar com requerimento de urgência. Requerimento de urgência nisso, votação de urgência nisso, debate intensivo nisso. Parar 15 dias daqui para falar sobre a reforma da máquina pública, aí sim voltar a se reconectar com a população. Porque existem muitas distorções, sinais que a nossa sociedade precisa avançar. Um ministro do Supremo, com toda franqueza, um ministro do Supremo não precisa de alguém que puxe a sua cadeira para que ele se sente. Ah, mas é só um gesto. Isso não é só um gesto. Isso não é só um gesto. Isso é um símbolo de uma sociedade que ainda não avançou. Precisa que alguém puxe a cadeira, um sujeito que não tem condições de se locomover. Um tetraplégico, um paraplégico. Aí sim, mas um ministro do Supremo não. São esses sinais, é essa nova simbologia
é essa nova linguagem que o povo brasileiro está sedento para que a gente traga para esta casa. E isso está cada vez mais óbvio. Isso está cada vez mais claro. E cada vez mais óbvio e claro que a população não vai se contentar com o tempo, o passar do tempo. As coisas não vão se acalmar enquanto a gente não compreender a quadra democrática que o país vive